Então, Antes que você continue, Bárbara, 30 minutos é suficiente para você? tá perfeito, perfeito, Daí perfeito. a gente abre para perguntas para todos que queiram interagir, né, tirar dúvidas. Esta reunião está sendo gravada porque vai subir depois para o canal do YouTube. A gente pode fornecer para quem desejar, né, e compartilhar. Então, Bárbara, pode dar prosseguimento, por favor. Então, em 2006, na verdade, o que aconteceu, eu gostaria de contar essa história porque é muito importante, né? Porque antes de 2006 houveram outras reuniões na Assembleia da ONU para poder alinhar a questão do fechamento da convenção. Então, muito antes, a gente já vinha trabalhando isso aqui em Brasília, em vários locais, em vários estados, onde nós tínhamos representatividade ou de organizações OSC, da sociedade civil, em geral, assim como o Rotary também, e muito pouca gente sabe que o Rotary Club, durante muitos anos, forneceu a vacina para o Brasil e para a África contra a poliomielite, que quem pegou pólio sabe muito bem que faz uso de cadeira de rodas, que graças à vacina da polio doada pelo Rotary Club, que até há poucos anos atrás era a maior instituição não governamental do mundo. Aí foi aparecendo outras instituições. Mas, por incrível que pareça, durante a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tinha uma representatividade do Rotary Internacional dentro da convenção. Haviam várias representatividades. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, nós tivemos durante muitos anos uma representação da OAB, de várias pessoas, inclusive da própria Isabel Maior, que à época era secretária da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e nós nos juntamos antes, em 2015, para a gente poder alinhar o que é que a gente ia fazer durante os 30 e poucos dias de convenção em Nova York, dentro da maior assembleia que tem dentro da ONU, é o maior auditório da ONU, porque havia naquele 2006, em julho, mais de 1.600 pessoas com representatividade de 180, 200 países. Foi uma coisa muito, muito interessante. Dentro desses países, hoje nós estamos, acho que com 124, 130 que assinaram a convenção e que ratificaram a convenção, mas ainda, por exemplo, os Estados Unidos, ele assinou a convenção no governo do presidente Barack Obama, mas ele não ratificou a convenção. E alguém tem interesse em saber por que os Estados Unidos não ratificou a convenção? Pessoal? Sim, eu tenho. Quem está falando? Essa voz linda? Obrigada pela voz linda, é Madalena. Oi, Madalena, tudo bem com você? Tudo bom. Então, por exemplo, Estados Unidos, Japão, alguns países árabes, né, não assinaram, não protocolaram e não ratificaram a convenção. Os Estados Unidos, ele é um país totalmente acessível. E eu fui durante várias reuniões nos Estados Unidos, em Nova York, na ONU, durante alguns eventos grandes que tem lá, porque foi o Brasil e a Austrália, por exemplo, que demarcou a questão do Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março. E o que acontece? Os Estados Unidos e esses países que entraram em conflitos de guerra no
nesse século, desse século para cá e no final do século passado, Guerra do Golfo, todas essas guerras do Vietnã, muito desses soldados, dessas pessoas, voltaram para os Estados Unidos, principalmente, porque os Estados Unidos se metem em tudo quanto é guerra, vocês sabem disso, né? Da Vietnã, do Golfo e tudo mais. Agora a gente teve a retirada do exército americano do Golfo, e é o seguinte, ratificando a convenção, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, as pessoas com deficiência, elas têm um salário, que é um salário que, na minha opinião, é bastante ridículo, né? Que é o salário mínimo brasileiro, é ridículo para qualquer trabalhador, que dirá para um trabalhador ou uma família que tem uma pessoa com deficiência, né? Eu estou falando de órtese, prótese, eu estou falando de medicação, alguns respiradores e outras questões a mais. Então, os Estados Unidos não ratificou, mas demorou muito para assinar a convenção, porque o que acontece? Esses países teriam que pagar algum tipo de indenização para esses soldados que foram para a guerra. E aí todo mundo brasileiro, a gente tem mania de dizer assim, o pessoal fala assim, mas nos Estados Unidos é tudo perfeito, ai, lá tem rampa, lá tem sinalização, lá tem um monte de coisa. Ninguém é bonzinho. A gente sabe disso, a gente aprende isso. E, normalmente, as pessoas têm esse olhar de achar, eu estou falando de ser humano em geral, do globo nosso, né? De achar que tem gente que é boazinha, mas não é bem assim. Porém, os Estados Unidos da América do Norte, ele foi dando continuidade na questão da inclusão. Então, eles trouxeram pessoas com deficiência intelectual, auditiva, todos os tipos de deficiência para o trabalho, que isso foi muito bacana. Por quê? Porque era muito melhor ter essa pessoa trabalhando e ganhando o seu próprio salário do que eles pagarem uma indenização ou um custo, não só para esses ex-soldados, que lutaram na guerra e chegaram amputados, chegaram cegos, chegaram surdos, chegaram com uma série de deficiências, inclusive a esquizofrenia, que é considerada uma deficiência também, e como outras deficiências. Entenderam agora a questão dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos não ratificou a convenção? Assim como o Japão, China, Vietnã e outros países. Mas, mesmo assim, a gente tem um grande número de países que ratificaram a convenção. Por exemplo, a Suécia é um dos países que mais me impressionou em todas as questões, né? A última vez que eu estive lá, eu estive com a professora doutora Laís de Figueiredo Lopes, acho que o Sônia conhece, inclusive, a Laís, né, Sônia? Está me ouvindo, Sônia? Sim, conheço a Laís. Conheço. Então, hoje ela é a representante das pessoas com deficiência e do terceiro setor dentro da OAB. A Laís também fez parte do CONAD. Ela foi uma representante no CONAD pela OAB também, e quando eu fui lá para a Suécia, numa reunião que aconteceu lá, eu fiquei impressionada com a acessibilidade dos hotéis, né? Para baixa visão, para pessoas sem total visão, para surdos, para todo tipo de deficiência. Muito incrível, muito, 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 muito incrível. E o que aconteceu durante esses 30 dias, o que a gente fazia durante esses 30 dias? Para vocês terem ideia de como era o nosso dia a dia dentro
durante essas reuniões que começavam às 8 horas da manhã na ONU e terminava às 18 horas, né? No verão americano, que faz um calor do cão, que eu perdi 7 quilos em um mês, porque eu estava acompanhando, eu estava no quarto, estava a minha companheira de quarto, a Laís, porém, ao meu lado estava a Flávia Sintra, que muita gente também conhece ela, né? A Flávia Sintra hoje é uma repórter do Fantástico, ela teve um acidente, ela é tetraplégica, que anda na cadeira de rodas motorizada. E quem tinha, eu que dava banho na Flávia Sintra, eu que tinha que passar como é que chama? Para ela poder fazer o xixi dela e tudo. E então, eu fiquei responsável por essa questão. Fora isso, o que a gente fazia? A gente levantava às 5 horas da manhã, tomávamos o café juntos. A gente ficou num hotel grande, exatamente em frente à ONU. E nesse hotel, nós nos dividíamos, né? Esse hotel ficou só as pessoas da América Latina, todos os países da América Latina. Então, nós nos dividíamos em grupo para ouvir as discussões. Por exemplo, durante e o anti-convenção, a esquizofrenia, muita gente não aceitava a esquizofrenia como uma deficiência. E aí eu tive o prazer, né, de uma representante do Equador que tinha 2 filhos com esquizofrenia e, graças a Deus, passou no texto e nos artigos da convenção onde foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí a gente ficava discutindo durante o café até umas 8 horas, às vezes nós nos reuníamos em grupos, por exemplo, quem tinha mais noção de uma língua, ou aqueles que tinha mais de outra, então a gente se juntava para a gente poder articular essas questões com anotação, com computador, etc. e tal. E daí, às 8 horas da manhã, nós atravessávamos a rua e íamos para a Assembleia Geral, né? E lá a gente fazia várias discussões, e cada país com seu representante. Na época, o Brasil oficialmente teve 2 representações, o que era chamado antigamente de organizações não governamentais, e hoje é OSC, Organização da Sociedade Civil. Haviam 2 representatividades brasileiras. Uma era a organização na qual eu era presidente e uma outra organização, também de São Paulo, que acabou fechando. Então, a gente sentava lá, né? Eu, a Isabel Maior, esse pessoal, tudo, com todas essas questões que nós levantávamos durante essas reuniões, para a gente poder colocar, porque essa convenção ela tem uma pessoa que é dedicada a isso dentro da ONU, que ela que vai tipo ser uma ministra disso, uma presidente. No caso, era um homem, né? Então a gente discutia um monte de coisas. Então era assim. A gente tinha os surdos com alguém que fazia a leitura de fala de Libras para os brasileiros, porque Libras é brasileiro, e nós tínhamos pessoas de tudo quanto é forma, tinha gente, inclusive, numa cama hospitalar participando da convenção. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um surdo cego, eu nunca tinha visto um surdo cego na minha vida, foi em 2006. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto pessoalmente como é que funcionava a tradução de um surdo cego pelas mãos, né, de uma outra pessoa que interpretava e explicava para ele tudo o que estava acontecendo, para ele, masculino ou feminino, e às vezes levava a mão
dessa pessoa com deficiência surda e cega na boca dele, e ela podia sentir pelos lábios o que ele estava falando. Foi uma coisa que me impressionou muito. Outra questão que me chamou muita atenção foi a ética, né, dessas pessoas que vieram dos seus países para poder participar da convenção. E já lá em 2006, a gente tinha uma vasta gama de países que estavam procurando os seus direitos. E assim como a África, né, que é um continente, vários países da África também fizeram as suas participações, e assim como a América Latina tinha representatividade também do governo americano, Japão, da Arábia Saudita, enfim, o mundo inteiro. E foi aí que foi construída essa convenção, que saiu com vários artigos, né? Foram 50 artigos na convenção. Porém, o que aconteceu? Quando nós trouxemos toda essa bagagem que a gente acabou dividindo com esses outros países para o Brasil, a gente tinha que fazer o quê? Fazer a tradução em português da convenção. Por que eu não vejo ninguém, hein? Acho que você está apresentando. Agora que eu... Desculpa, pessoal. Isso que eu ia falar, você está apresentando. Pois você sabe que eu sou zero, né? É que Fica tranquila. Éder, essa linda da Madá, essa foto aí, a Luísa, a Neide. Agora eu estou entendendo, tá? Eu estou ainda estou meia coisa. Então, a primeira, vocês não vão poder ver, porque quando a gente mostra de longe, eu estou mostrando aqui, eu peguei na minha mão, o primeiro, eu vou fazer audiodescrição do que eu estou mostrando aqui. Foi a primeira cartilha com a tradução da convenção, que é uma capa de fundo azul, tem uma fotografia no meio, durante a Assembleia da Convenção. Em cima está escrito Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, dia 6/12/2006. Quer dizer, a Convenção, e essa cartilha, quem fez a primeira cartilha foi a organização que eu era representante. Porém, os fatos históricos interessantes durante a conversa. A língua árabe não existe tradução para a palavra sexo. A gente precisava falar sobre a questão das crianças e pessoas com deficiência, para que elas fossem protegidas, crianças com deficiência e pessoas com deficiência. Então, a gente tinha que falar de sexualidade, de abuso, de tudo isso. E a palavra sexo não tinha tradução do árabe. Então, muita coisa, por exemplo, eu tenho vários artigos aqui na primeira cartilha, para quem é vidente aí, eu vou mostrar para vocês, que é vários artigos aqui. Depois, lógico, hoje, graças a Deus, com a tecnologia, né? Se vocês verem aqui, José, você tem baixa visão? José Antônio? Oi, eu sou cego. Não é baixa visão? Não, porque eu estou usando o óculos. Mas o Antônio, e pode ver, quem está vendo aqui, José, eu estou mostrando, por exemplo, o artigo 2, que são as definições. A gente tem umas palavras e umas coisas em branco aqui, umas linhas em branco,
durante esse artigo, porque não havia tradução ainda. E entre esses vários outros artigos, né, não havia, como na questão do direito da criança e do adolescente. Então, com o tempo, a gente foi fazendo outras. E aí a gente resolveu fazer a convenção falada, da qual eu participei, falando no artigo 30. Se vocês procurarem lá, Convenção Falada e o meu nome, vocês vão ver que eu era artigo 30, que eu trabalhava na época, que é a participação na vida cultural, em recreação, lazer e esporte das pessoas com deficiência. Então, hoje, a gente tem não só a convenção falada, a gente tem de várias formas, a tecnologia também ajudou muito, porque hoje, ótimo, porque as pessoas que não têm visão, vocês possuem várias ferramentas para poder conversar, vocês participam de de chats, de conversas, de alguns aplicativos de telefone, e é maravilhoso, né? Que é muito maravilhoso isso, porque é todo mundo junto e misturado, né? E aí, para eu deixar para as pessoas depois, se quiserem perguntar alguma coisa, em 2013, eu acho que foi mais ou menos 2013, 2014, a gente começou a fazer um estudo na questão da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? Porque, como tudo, como a convenção ela foi ratificada e ela estava dentro das leis brasileiras, existiam questões que não haviam sido abordadas. Então, a gente ficou, e que foi, por si, uma coisa muito, muito difícil, porque a gente demorou muito para entender isso, né? A LBI. E, na verdade, a LBI acabou chegando num momento bacana, porque a gente discutiu muito, 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 muito. E a LBI também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela chama Lei Brasileira de Inclusão, mas o conjunto de normas para assegurar, né, e promover a igualdade de condições, né, das pessoas com deficiência e tudo. E a lei, no final, ela foi editada no dia 6 de julho de 2015 e entrou a passar em vigor, né? Que ela passou a ter validade como lei, eu não me lembro o dia, mas foi em janeiro de 2016. Quer dizer, porque teve que passar um período de vacância, né? Que é o período que é destinado à assimilação do conteúdo dessa nova lei. Então, ela veio para nos ajudar muito, né? E dar efetividade à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi feita em 2006 em Nova York. O que mais que eu tenho para falar? O conceito jurídico também da deficiência, as nomenclaturas, né? Porque antes eram usadas muitas nomenclaturas, né? Portador de deficiência, por exemplo, deficiência, né? Então, em várias palestras que eu fiz pelo Brasil afora, mesmo fora do Brasil, onde eu era convidada, né? A palavra portador, ela você porta algum documento, você porta uma bolsa, você porta um livro, você porta o que você quiser, mas ninguém porta a deficiência, né? Porque nenhuma pessoa vai dormir à noite, pega a deficiência e coloca na gavetinha da sua mesinha lateral da sua cama, e no dia seguinte pega a deficiência. Então, foi muito difícil isso, e até hoje a gente
cansa de explicar isso para jornalistas, para um monte de gente. Não é portador, é pessoa com deficiência. Não é portador, é pessoa com deficiência. Então, a principal inovação mesmo da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, foi a mudança no conceito jurídico de deficiência, ela deixou de ser uma condição estática e biológica da pessoa para poder ser tratada como resultado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro? Tá, ótimo. Ótimo. Uhum. Qualquer coisa, a gente... Eu gostaria de... por exemplo, existia a lei, né? Foi aprovada a lei. O grande problema no Brasil é a questão da regulamentação, né? As leis existem, mas, na prática, elas não são executadas porque elas não passam a ser regulamentadas, né? Existe uma... O que acontece que a regulamentação não ocorre na prática para que seja cumprida a lei? Eu preciso ser muito honesta com vocês. Sabe o que falta? Falta nós termos conhecimento, porque todos nos exigem os nossos deveres, mas ninguém diz nada sobre a nossa luta, entende? Falta o que a gente fez lá em 2006, 2007, 2008, que eu viajava 2, 3 vezes por semana para Brasília, com um grupo de 20, 30 pessoas, ia lá bater na porta dos deputados e fazer a lei valer. Por exemplo, para quem é de Londrina e para quem está em outro Rotary, aqui no estado de São Paulo existe uma Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência e existe a Delegacia da Pessoa com Deficiência. Alguém sabia disso? Não. Pois é. Eu não sabia. Pois é. E não é coisa nova, né? E hoje, alguns estados, já, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, ele fundou a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência o ano passado. Uma cidade como Rio de Janeiro. Então, é a gente lutar. Quando a gente tem um problema, uma questão da questão do conceito jurídico, que eu falei que isso veio para implementar, quando a gente tem uma questão jurídica, seja ela qual for, para qualquer pessoa, porque todos nós aqui, pessoas com ou sem deficiência, a gente trabalha, a gente paga imposto, a gente namora, a gente tem filhos, a gente casa, não é verdade? Então, quando a gente tem uma questão jurídica, o que a gente faz? A gente vai procurar pelo quê? Os direitos, né? Pois é, Neymar. É isso que a gente está precisando dentro desses 45 milhões de pessoas. Outra coisa, quando o IBGE faz o levantamento, né, geral, que vocês sabem que foi cancelado por causa da pandemia, né? A gente tem que levar isso para fora. Em outubro do ano passado, foi um grupo de pessoas que eu participo para a Ilha de Marajó, entendeu? Explicar para essas mães, fazer com que essas mães entendessem sobre os corpos dessas crianças, as filhas, os filhos com ou sem deficiência. Eu não sei se vocês conhecem aqui essa cartilha aqui. Bom, para quem não é vidente, eu vou dizer para você, essa cartilha chama Eu Me Protejo, é uma cartilha muito simples, que foi escrita pela Patrícia Almeida, mais com desenho do que outra coisa, porque vocês não podem imaginar o que a gente tem nesse país de tráfico humano de crianças e adolescentes com deficiência. Alguém sabia disso? Eu sabia.
Eu sabia Não. porque, inclusive, até a minha filha, ela participou de uma simulação da ONU aqui e para ela sorteou defender o Brasil e foi na pesquisa que ela fez, eu ajudei ela. Ela foi para mim uma surpresa saber desse dado. Foi assim, uma surpresa muito grande. Pois é, Sony, é que você é muito dentro, né, por dentro de tudo isso, né? E Eu sou você militante ativista. você é ativista. Foi o que eu fiz durante mais de 40 anos. Então, era ativista, viajava, pegava a mala. Onde é que está o problema? Onde é que está o negócio? Eu era meio assim. Já deu para perceber, né? Não só pela minha voz, como pela minha gesticulação, né? Meio italiana, apesar de não ter absolutamente nada de italiana, né? Mas o que acontece o brasileiro ele tem uma coisa que, enquanto a gente não aprender e não entender isso, é o seguinte. E olha, eu não vou dizer para vocês que eu aprendi há muito tempo, não. Isso é coisa nova, entendeu? A questão das políticas públicas, né? Sobre Código Eleitoral, Código do Consumidor, Estatuto da Cidade, Código Civil, consolidação das leis do trabalho, CLT, dentre outras. O que acontece? Todos nós, inclusive eu me incluo nisso, a gente faz o quê? A gente compra uma coisa no supermercado. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Chega aqui em casa, a gente abre o tal negócio e vê que a coisa está estragada, a coisa está com algum problema, seja qual for o problema. O que o brasileiro tem mania de fazer? Ele não pega a nota fiscal e o produto e leva no local. Isso eu estou falando de tudo, todos e todes. Eu estou falando de absolutamente tudo. Ele não faz nada. A gente fala, não, eu não vou agora voltar, arrumar encrenca, deixa isso para lá. É isso que está errado, Neymar. É isso que está errado. Chama a polícia. Você está no seu direito. Chama a polícia. A gente não sabe, a gente não, por exemplo, existe um telefone de emergência, que é o 100 dos direitos humanos, mas nós, cidadãos, não sabemos que nós temos esse telefone para, não é nem polícia, é chamar já o Ministério, né, dos Direitos Humanos, mais do que a polícia, porque a polícia ela não dá conta do básico, né? A verdade é essa. No site. Mas nós temos o número 100. Eu fiquei sabendo porque outro dia, num grupo lá do Acessibilidade e Inclusão do Rotary, uma pessoa falou que foi destratada no comércio e tal. E aí eu tive a curiosidade de buscar no Google, nessa situação, qual o telefone de emergência. O primeiro que apareceu foi o número 100. E isso vale não só para a pessoa com deficiência, quando ela é destratada, quando ela é humilhada, quando ela é... Enfim, qualquer tipo de violência, né? Humilhada, tal, é para ligar no 100, na hora, e denunciar o comércio, denunciar a pessoa, denunciar... Enfim, eu espero que funcione esse número 100, eu nunca liguei. José, o número 100 ele funciona para muitas coisas, inclusive para você denunciar tráfico humano. Se você desconfiar, você estiver no aeroporto, estiver numa rodoviária, onde você estiver, se você sentir ou alguma pessoa que está ao seu lado, ou você mesmo com a sua sensibilidade, que você está vendo uma criança ou um adolescente, porque a gente tem isso, a gente tem essa percepção, todo ser humano tem, independente da sua, da sua deficiência ou não. A gente tem. Então, denuncie, não interessa. Se acontecer que não é, não é. Mas é como essa questão da agressão contra as mulheres. A questão das agressões e mortes dentro do LGBTQIA+.
entendeu? Então, sabe o que eu aprendi, José Antônio, já com mais de 50 anos? Eu vou te dizer o que eu aprendi. Muito bacana isso. Eu até aprendi com a Flávia Vital. Eu não sei se alguém aqui conhece a Flávia Vital. É assim, José, quando você faz um barraco, estou te falando, inclusive, num vocabulário chulo, me desculpa, quando você exige teus direitos, aquelas pessoas que vão se aproximar, que estão vendo e observando que você está sofrendo capacitismo. Claro, tem muita gente que não sabe nem o que é capacitismo, mas que você está sendo maltratado, vamos falar assim, entendeu? Se 2, 3 pessoas chegarem perto de você, você já está multiplicando essa informação. Uhum. Tá certo. Você entendeu, José? Agora, eu acho que esse ano, por exemplo, é que nós temos organizações que, na verdade, não estão funcionando, que nem a Organização Nacional dos Cegos, União dos Cegos. Eu estou falando dos cegos que eu conheço mais. Mas, de alguma forma, elas deveriam estar agindo politicamente. Eu acho que tem que ser uma ação política. Agora, nós do Rotary, nós trabalhamos sérios, entendeu? Nós somos voluntários, nós não vivemos de salário, de cabide de emprego, essas coisas, e nós estamos se organizando, e nós vamos ser ponte da sociedade civil daqui para frente em relação à pessoa com deficiência. Nós temos várias pessoas já eleitas, né? Não são muitos, nós somos poucos, né? A Mara Gabrilli, o Felipe... Pô, eu trabalhei com a Mara Gabrilli anos e anos. Né? Agora, falta o Rotary chegar lá e cobrar a posição desse, porque a Organização Nacional de Cegos, esse pessoal, a gente não vê tomar essa frente. Então, nós do Rotary, nós temos que se organizar, nós estamos capacitados. O Grupo Acessibilidade, eu até gostaria de convidar a senhora para participar de uma reunião que vai ter no Clubhouse, já ficam todos convidados no Clubhouse, é uma plataforma nova, o Sony conhece bem, porque eu sei que eu encontro com ele lá de vez em quando. Conhecemos bem. No Clubhouse nós vamos estar ligados no Rotary, que está fazendo capacitação a nível nacional, nos clubes do Brasil, vai estar nos recebendo o nosso grupo de trabalho, Rotarianos em Ação, Acessibilidade e Inclusão, na quinta-feira, próxima quinta-feira, às 8 horas. Então, nós vamos compartilhar o link, se a senhora puder estar presente para falar dessa experiência. Com maior prazer. O Antônio Celso, o Sony, compartilhar com a senhora e o pessoal que está aqui puder divulgar isso para a gente, porque nós precisamos sair essa capacitação que nós estamos formando dentro da organização, a gente ter um impacto social fora na sociedade civil, para erguer a voz, entendeu? Mais gente erguer a voz. E é uma reunião que a gente quer atingir os não rotarianos, entendeu? Para os não rotarianos vir junto com a gente, né, nesse movimento, entendeu? É isso. Olha, vocês podem contar comigo para o que vocês quiserem, na minha mais humilde experiência, porque eu ainda tenho muito que aprender, bastante que aprender. O que eu achei e acho bacana e acho maravilhoso em tudo isso, quando o Sony me contou que o Rotary vocês tinham aberto um Rotary com pessoas com deficiência, eu fiquei tão empolgada com o negócio, tão empolgada, sabe? Porque o que agora precisa acontecer, José Antônio? O que precisa acontecer é espalhar isso para outros estados e outras cidades. Está entendendo? Porque quanto mais pessoas a gente trazer para o Rotary, que é uma fundação que já foi a maior fundação do mundo, entendeu? Poucos de vocês sabiam que a vacina contra pólio era fornecida pelo Rotary para o Brasil e para a África. Pouca gente sabe disso.
Entende? É. Então, tudo que a gente não multiplicar, e essa multiplicação, eu sempre digo, a semana passada eu estive convidada também para fazer é uma questão assim desse bate-papo com educadores da cidade de Goiás. Educadores, professores, educadores da Secretaria de Educação de Goiás, educadores da Secretaria de Educação de algumas cidades do estado de Goiás e tudo mais. Eu sempre digo, não importa quantas pessoas estão ouvindo, se é 2, se é 3, se é 60, se é 50. O que importa é que essas 2 pessoas elas vão ser multiplicadoras. Se você falar, se você passar, se você conhecer bem os teus direitos, sobre tanto como sobre a LBI, sobre o que aconteceu na LBI e tudo mais, sobre inclusão escolar, capacidade civil, entre tantas outras, auxílio-inclusão, discriminação, abandono, exclusão. Se a gente souber, a gente não precisa estudar e decorar. Porque você não sabe dos seus direitos como cidadão brasileiro? Vocês não sabem dos direitos de vocês como cidadãos brasileiros, sabe? A gente esquece os deveres, mas os direitos a gente sabe. Só que a gente não cobra, né? Não vai atrás. Né? A gente sabe, mas não vai atrás. Deixa para lá. Eu duvido que... Quem falou agora? Quem José foi que falou? Antônio. José Antônio. Foi o José Antônio. José Antônio, se você faz desta fala, você diz que sabe o quê? A gente sabe os direitos que tem, mas a gente se acomoda, né? Não vai atrás para cobrar os direitos. E a gente ignora os deveres também, muitas vezes. Você está me respondendo, Antônio, para mim, Bárbara, hein, José Antônio? Sabe o que você está falando para mim? Você está falando assim para mim. Você é uma senhora que vai fazer 68 anos daqui a pouco, tem uma cirurgia de coluna de tanto carregar a mala, foi lá lutar que nem uma cachorra, entendeu? E daí, se vocês não passarem para frente? Desculpa, eu sou muito objetiva e clara, José Antônio. Se você não lutar pelos seus direitos, quantas Bárbaras existem, quantas Maras Gabriel existem, quantos de nós existem aqui? Em 2, 3, 4? A gente vai achar assim tão fácil? Alguém que vá lá, que pegue a mala, carrega a mala, que não sei o quê, que providencia isso. Uma vez a gente estava em Nova York, eu e a doutora Isabel, e a cadeira dela quebrou no avião. O que aconteceu? Lógico que a companhia... Não é comigo. Cara, eu fui lá, dancei babalu em grego em cima do balcão da TAM. Entendeu? Entendeu? Não, a senhora vai me entregar até certa hora, porque está aqui, ó. Está aqui, porque a TAM é uma empresa brasileira e você está aqui dentro do código tal, não sei o quê, não sei. Eu sempre carregava minhas cartilhas na boca, tá aqui, leia os nossos direitos quais são. Então, o senhor vai comprar uma cadeira, vocês vão arrumar uma cadeira, porque senão eu vou na Embaixada Brasileira. Tem um representante da Embaixada Brasileira em Nova York, porque a sede da ONU, uma das sedes da ONU é em Nova York, na Suíça, em Genebra, e eu vou fazer o maior escarcéu. Pergunta se de noite a cadeira de rodas não estava lá no hotel. Mas ó, eu sinto algumas dificuldades, por exemplo, em instituições que trabalham com as pessoas com deficiência. Às vezes eu penso que tem muito cabide de emprego, entendeu, ali? Porque na hora que você tenta levar
alguma ideia nova, alguma coisa, alguma ação positiva, as pessoas colocam um monte de obstáculos para você desistir, entendeu? É que Então, nesse caso, José Antônio, sabe o que acontece? Nesse caso, as instituições, elas são pagas, muitas vezes, para oferecer só aquilo. E quanto mais pessoas com deficiência tiverem dentro das instituições, não estou falando que eles não fazem um serviço, bom serviço, eles fazem um bom serviço, mas eles são pagos só para fazer aquilo, eles não têm uma mente aberta para poder abraçar mais coisas. Eles estão ali para ensinar. Concordo em gênero e grau contigo. E eu acho que a gente tem que fazer essa diferença, entendeu? Nós como... diferença, José Antônio? Como? Oi? E como a gente faz essa diferença? Se vocês me permitem falar... A gente precisa tudo é conhecimento, a gente precisa conhecer, se capacitar. Por exemplo, o Sony, por exemplo, ele está fazendo um trabalho de empreendedor social, certo? Eu também, eu acho que a minha deficiência, a gente tem que fazer da deficiência uma oportunidade para dar espaço para as pessoas, criar geração de trabalho, fazer da deficiência uma oportunidade, e não se acomodar, não ser vítima. A gente tem que começar pela gente, entendeu? E aí a gente ajudar as pessoas que têm mais dificuldade a vir junto com a gente. Esse trabalho do Sony de inclusão, da pessoa se sentir pertencente dentro do dia a dia, né, nos lugares que vai, né, ser valorizado, ser reconhecida, né, é um trabalho muito bonito, né? Então, agora, tem o outro lado, ele tem que ter a contrapartida, que é ele se manter, porque ele está gastando o tempo dele com isso também, entendeu? Mas ele está fazendo um negócio social, é um empreendedorismo. Eu acho que a gente tem que pensar até como negócio social, como empreendedorismo, é uma pista de duas mãos. A gente é inteligente, tem capacidade para criar, e nós temos que se capacitar para poder criar oportunidades, né? E levar mais gente. O Leandro está querendo ter uma fala também. Leandro, você quer falar? Quero, sim, mas eu espero o companheiro acabar. Não, é isso. O Sony falou tudo. O meu nome é Leandro, eu esqueci de colocar na descrição ali embaixo. Mas o Sony falou ali. Eles são pagos, eu tenho percebido que eles são pagos para ir lá e preencher planilha. Aí eles vão embora e de boa. Fizeram cumprir o papel deles. Depois é festa. O que acontece de nós rotarianos? Nós estamos aqui de coração, pagamos para trabalhar. É diferente. E o que acontece aqui no estado de Santa Catarina, e eu estou na capital, que é Florianópolis, eu tenho agora a arte PCD, eu estou aprendendo, buscando conhecimento junto com os companheiros e vou continuar aqui. Outras áreas do Rotary, eu vou lá na instituição, busco... eu vou citar um exemplo que eu tenho feito. Como fazer a diferença? A doutora perguntou. Eu chego lá na instituição e pergunto assim... como eu poderia, para gerente da instituição, como o Rotary poderia auxiliar vocês a melhorar o serviço? A gente não quer fazer o serviço, mas nós podemos contribuir com vocês melhorando o serviço para a comunidade. Aí, outra coisa, essa pergunta base, pronto. Aí eles me falam, vocês podem ajudar fazendo marketing, fazendo uma campanha. Então tá, eu vou conversar com o meu clube e nós vamos fazer uma campanha para aprimorar. Aí ele se culpou, os caras vão fazer de graça, nem a prefeitura banca a campanha, como eles vão fazer de graça? Porque o Rotary, ele já nem conhece. Aí o que acontece? A gente faz a campanha. Eu percebi de uma campanha do Banco de Leite que nós fizemos, eu não vou me alongar aqui não, é bem rapidinho, estou acabando, da campanha do Banco de Leite, que estava faltando leite para as crianças e para as mães, o leite humano. Aí nós chegamos, fizemos eu e o meu companheiro do clube, podemos ajudar? Podem. Começamos a campanha, levou um mês a campanha, foi um jantar beneficente. Antes de acabar essa campanha, eles estavam publicando
coisas nas redes sociais. Aí eu cheguei no clube e falei, gente, olha como é assim, ó, dá vontade, me perdoem a palavra também, de vomitar, porque os caras estão sendo pagos e a gente precisou ir lá fazer uma visita nas duas maternidades e depois que a gente começou a ver as campanhas sendo feitas. Mas por que não fazem essa campanha já antes que venha a calhar dificuldade no órgão? Os próprios administradores. Mas o nosso objetivo é esse, do Rotary, é que fomente e que eles vejam que nós precisamos servir se a comunidade precisa, e nós estamos aqui para auxiliar e ajudar, mas realmente não precisava tudo isso, né? Mas é o Brasil. Sim. Vocês têm um lugar de encontro? Vocês têm uma sede aí em Florianópolis? A sede do clube? Do clube. O nosso clube tem 5 anos, é um clube novo, e nós não temos sede ainda, porque nós não montamos uma sede. Nosso encontro é virtual, presencial, vai ser agora na próxima gestão do novo presidente, em um hotel, mas nós não temos sede. E o meu foco no banco, no PCD, é o projeto Lacre Solidário, que eu estou coordenando, e agora eu quero me aprimorar junto com os companheiros aqui do PCD para levar equipamentos ortopédicos para a comunidade PCD, porque eu vejo, eu estou começando agora a fazer um levantamento da necessidade das pessoas carentes que são PCD, que não podem ter uma bengala, uma bota, não é só a cadeira, não é a cadeira de roda. Tem gente que precisa de uma bengala, anda com uma varinha, anda com um pedaço de pau. Exatamente. E vassoura, outras cabo coisas. de vassoura. Cabo de vassoura, sim, eu tenho encontrado. Então, o banco ortopédico do Rotary, até essa semana eu lancei aqui no estado assim, doe um lacre ou faça um Pix de R$1. As pessoas começaram a falar dos outros clubes, nossa, vocês inovaram o lacre solidário, o Pix de R$1. A minha esperança é que esse R$1, as pessoas se conscientizem com R$1, o nosso clube é internacional, o nacional, cada um doar R$1 do clube por mês, não precisa ser por dia, porque por dia já está sendo pedir esmola para eles. O Rotary é um clube rico, por que está pedindo R$1 de esmola? Porque não fazem nem a mão de obra, que é isso que nós estamos fazendo aqui, 1 hora de reunião, não precisa de dinheiro. Mas... Olha, se vocês me permitirem, o presidente está aí ainda? Está na reunião. É o Antônio, né? É o Antônio Celso, isso. Antônio, eu gostaria muito, só que você vai ter que esperar esquentar um pouco, porque eu estou morrendo de frio, né? Eu gostaria de fazer mais reuniões com vocês, para a gente ver como é que a gente pode fazer elaborar. Eu preciso fazer minha caixinha, vou conversar muito com o Sony e tudo mais. Primeiro, para a gente conseguir uma sede, porque existem vários Rotaries em vários lugares. Alguns que são muito ricos, têm sede própria, etc, etc. Alguns, como vocês, que trabalham só virtualmente. Alguns que funcionam numa casinha. Tudo isso, mas a gente precisa ter um projeto. Eu posso até mais ou menos desenhar esse projeto. E aí eu vou aí para Floripa, nós nos reunimos, né, sei lá, num boteco, num café, e pedimos permissão em algum lugar para a gente poder conversar e levar isso para frente. Mas antes disso, que eu não gosto de fazer, porque tem muito homem aqui, tem alguma mulher que queria fazer uma pergunta. Foi você, Daniela? Madá, isso que eu ia falar. Foi a Madá. Queria fazer a pergunta. Ô, Daniela, não penteia muito esse cabelo, porque senão eu vou aí e corto, que tá lindo de morrer. Meu cabelo não usa pente, não, é só... Meu Deus do céu, meu sonho de consumo. Você estava aqui no começo? No começo...
Tava no começo, depois eu tive que sair, eu voltei 2 vezes. Ah, tá. Então você ouviu minha audiodescrição? Ouvi. Então tá. Cabelo Madá, curto. é, Madá, que Loira. fale, que eu quero te ouvir muito. Eu quero ouvir mulher também, muito mulher eu quero ouvir. Fala. Depois da Madá eu falo também. Tá Vai bom. lá, Madá. E, gente, eu quero dizer, esse projeto do Sônia ali, ele deveria ser lei. Os PCDs, eles têm que ter atendimento diferenciado, o idoso tem que ter diferenciado. Chegou no comércio, deveria ser lei, tem que ter. E deveria ser fiscalizado, né? Porque muitos estados têm, mas não é fiscalizado. Exatamente. Fala, Madá. Deixa a Madá falar. Vamos deixar a mulher falar, vai, gente. Depois a mulher que fala, né? É que eu falo também, Madá, mas fala, querida. Pode falar, Madá. Cadê a Madá? Madá? Ela saiu? O telefone dela tá fechado, Madá. Áudio ativado. Desculpa. Então, eu só queria dizer o seguinte, que eu Madá, seu microfone fechou de novo. Tá fechado ainda. Continua fechado, Madá. agora abriu? Abriu. Sim. Então, devido ao acidente em 2015, aí eu fiquei com a mobilidade reduzida e também perdi a visão. E aí eu fui para uma instituição que se preocupa muito com as pessoas com deficiência e lá eles têm vários cursos, entre eles Direitos e Cidadania, que eu fiz e por causa da pandemia parou e não voltou, né? Mas foi lá nessa instituição que eu conheci um pouco sobre os nossos direitos, né? Sobre a LBI, sobre essa convenção, né? E então existe instituições e instituições, né? A gente, assim como existe pessoas e pessoas, boas e más. Então, a gente não pode generalizar, né, todas as instituições, porque eu estou nessa instituição, eu participo de reuniões representando essa instituição a respeito de urbanismo, de várias coisas, né? Então, e tudo isso eu conheci através dessa instituição, né? Então, era só essa pauta que eu queria colocar, né? Obrigada. Obrigado, Madá. Daniela, a palavra está com você. Está fechado seu microfone, Daniela. Pronto. Abriu. Tudo bem? Vocês estão me vendo? Ó, quem enxerga? Estamos. É porque eu mudei a posição aqui do celular. Então, vamos lá. Era apenas para dar os parabéns aí pela reunião, mais uma palestra, né, que soma muito para a gente. Parabéns e prazer em conhecê-la, Bárbara. É um nome assim, incrível, que eu já tinha muito
curiosidade em conhecê-la, e a hora que eu vi o vídeo, eu falei, nossa, muito prazer estar aqui e ouvi-la, né? Essas palavras que acrescentam muito para a gente e dá, assim, muito esperança e força, né, para que a gente possa continuar os nossos trabalhos aí. E Sony, meu querido amigo, parabéns aí também pela noite de hoje. E logo mais eu vou estar aí na turma do Corujão também, fazendo uma palestra do projeto Enxergando o Futuro. Bárbara, se você não conhece ainda, depois eu a convido também a conhecer, tá bom? Eu sou uma mulher também deficiente visual, tenho retinose pigmentar como Sony, e tenho esse projeto que eu alfabetizo pessoas com deficiência visual aí do mundo todo hoje. E sou rotariana PCD agora. Onde você mora, Daniela? Eu moro aqui no interior de São Paulo, perto de Bauru. Como chama a cidade? Duartina. Oh, você é de Duartina? Eu conheço a sua cidade, amor. Ai, sério? Ela anda a cavalo também. Hã? Ela anda a cavalo, ela tá apaixonada, porque eu acompanho ela pelo Facebook e pelo Instagram. Ai, então você fala muito, Sony. Desculpa. O cabelo dela, viu, Sony? Mas tudo bem. Tudo isso é amor, tudo isso é amor. Ela vai ver. Ô, Bárbara, você conhece aqui? Conheço. Sério? Sério. Como assim? Bom, eu tenho uma amiga que é de Duartina e eu já fui fazer palestra em Duartina. E posso te perguntar quem é sua amiga? A minha amiga... Depois eu te conto, tá? Não, porque com certeza deve ser minha também, porque aqui a gente conhece todo mundo. Quem sabe é parente, né? É porque Duartina é pequena, né, Daniela? Aqui eu sou parente de todo mundo. Ai, que máximo. É muito bonita, Daniela. Obrigada. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Antônio, eu já me coloco aqui à disposição a qualquer dia, qualquer horário, a não ser que aconteça uma coisa fora do normal para mim, para eu me dispor, tanto fisicamente, uma hora para eu ir a algum lugar com vocês, encontrar com vocês, ou em Florianópolis, ou em Londrina, no Paraná. Eu conheço muita gente de Londrina, eu tenho grandes amigos, os dois são advogados de Londrina. O Nelson é de onde, Nelson? Nelson? Boa noite. Eu sou do Pontal, estado de São Paulo. Pontal, olha que Pontal. Fica perto de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é conhecido aqui. Ribeirão, Araçatuba, ali daquele núcleo, né? Isso. Ah, tá. E o Alex é de onde? Alex? Oi, boa noite, Bárbara. Eu sou de Jaguariúna, interior de São Paulo. A Jaguariúna, quem não conhece, né? Os rodeios de Jaguariúna, né? Na verdade, eu estou pouco tempo na cidade. Eu sou natural de Campinas. Ah, você é de Campinas? A gente, quando trouxe o Museu do Diálogo para o Brasil, que o Sony uma hora tem que contar desse projeto, que vai chegar em agosto aqui em São Paulo, o primeiro projeto do Museu do Diálogo no Brasil, não sei se você chegou a conhecer, foi em Campinas. Legal. Faz pouco tempo que eu estou em Jaguariúna, mas sou natural de Campinas. Mas Jaguariúna é próximo. Bem do lado. É bem do lado aqui, pertinho. Eu conheço. Eu queria falar um pouquinho, bem rápido, tá, presidente, e amigos, companheiros. Bom, primeiro eu quero muito agradecer, Bárbara, por você ter aceitado vir aqui. Eu sou muito novo aqui no Rotary PCD, mas eu percebi que aqui tem uma energia, tem uma vontade de realmente fazer as coisas acontecer.
E nada melhor do que ter pessoas como você para poder nos ajudar. E mais uma vez, né, eu já falei isso para você, acho que mais de 10, 15 vezes, parabéns e obrigado, né, por ter nos representado, por ter, né, ter ido lá na ONU e fazer com que houvesse essa ratificação e para que houvesse a Lei Brasileira de Inclusão, porque sim, é uma lei importante, é uma lei que tem muito, vai muito nos ajudar, e acho que o que você falou faz total sentido, que nós, brasileiros, nós, cidadãos e pessoas com deficiências, precisamos lutar para que essa lei possa realmente ser fiscalizada e que ela possa acontecer no nosso país. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço. Faço minhas suas palavras, Sônia. Agradeço muito também, Bárbara. E para mim é um enorme prazer conhecê-la. E se o presidente me autoriza, eu faço o meu convite em nome do Rotary PCD aqui para você fazer parte daqui com a gente. Eu ia perguntar justamente isso, como é que eu faço para poder fazer parte do Rotary PCD? Aí eu já deixo para o presidente Antônio falar. A primeira parte você já fez. Teu interesse. O demais é com o nosso presidente. Antes que a gente dê continuidade nesse assunto, Bárbara, depois o Sônia vai passar seu contato. Eu vou te telefonar, vou explicar Rotary, vou te explicar o clube, os projetos, porque todo projeto sai de dentro de um clube. O Rotary Internacional tem a Fundação Rotária e eles têm verba, que são as próprias per capita nossas, mensal, e nós temos uma estrutura interna dentro do clube e é ali que acontecem as coisas. Vocês estavam falando sobre uma sede. Normalmente, Londrina, por exemplo, se chama Casa da Amizade. A Casa da Amizade, os clubes podem fazer reunião lá. Quando você usa a Casa da Amizade, você está usando ar-condicionado, está usando luz, água, você tem uma despesa a mais mensal. Então, os clubes em si, eles não têm uma sede. Eles têm a Casa da Amizade que eles utilizam ou fazem reunião normalmente em hotéis. Só estou passando essa informação, tá? Porque realmente não tem clube com uma sede, pelo menos eu desconheço, não é esse o objetivo, porque ele aumenta o custo e aumenta muito, né? E os clubes normalmente têm uma receita baixa. Quanto a você estar no Rotary PCD é fantástico, porque você pode desenvolver junto com o clube, que foi o meu objetivo quando eu sou o fundador do Rotary PCD, foi dar voz e visibilidade a PCDs e suas famílias. Mas eu percebo muitas vezes que andamos em círculos, como se estivesse no mato à noite sem uma bússola, sem ver as estrelas, sem ver a luz. E se tivermos uma pessoa com a tua capacidade, a tua paixão e conhecimento dentro do clube, você vai tirar muita gente da zona de conforto, o que é muito bom e é importante, por incrível que pareça, existe muito comodismo. Até que nós estamos em 4 do clube aqui. Eu acho péssimo isso, não escondo minha frustração, porque nós temos mais de 10, e isso não é bom. Então, se nós temos uma pessoa com a tua capacidade e que fala quando tem que falar, porque muita gente às vezes fica meio, né, cabreira, mas eu acho espetacular. Eu vou te ligar no particular, vamos conversar e você será uma agregadora de valores dentro da área PCD. Temos outros grupos, inclusive eu quero dar a palavra a ele. É um cara que eu achei que eu era, a gente usa um termo, né, brincando, sou rotarado. Mas eu fiquei até quieto porque eu percebi que eu não sou. O Nelson conseguiu fazer, eu acho que uns 10 clones dele, né? Porque ele está em todas, eu não dou conta mais. Eu não consigo acompanhar, é uma loucura a vida dele. E agora meu joelho resolveu o problema, desinchou, voltei a viajar. E eu quero passar a palavra a você, Nelson. Você tem um grande conhecimento. Eu, perto de você, não sei nada de Rotary, tenho o privilégio de estar presidente, você sabe disso. Mas ouvir a Bárbara falar, e todos os companheiros e companheiras, o próprio Alex, agora, a palavra é sua, Nelson. Boa noite, presidente.
Antônio. Agradeço pelo convite, é um grande prazer estar aqui na reunião do clube e quero dar parabéns para a Bárbara, né? Kirchner, que foi uma palestra maravilhosa. Acho que o trabalho que vocês realizam, né? Mostrando aí os direitos, né? A busca, né? Por uma qualidade melhor de vida para os PCDs é fantástico. Então, a gente fica feliz em poder, né, hoje, estar mostrando isso no Corujão, que foi uma palestra que nós assistimos no grupo de acessibilidade, que é a companheira Daniela, né? Daniela vai estar hoje falando com a gente lá, passando sua experiência, seu projeto. Quem sabe a gente consegue também agendar com a futura companheira Bárbara, né? Também de vir para o Corujão aí fazer um bate-papo aí também, apresentar palestra maravilhosa. Então, a gente fica feliz também por seu interesse em conhecer Rotary, né, e saber como que faz para ingressar nessa nossa linda organização. Não, procura fazer o bem, né? Eu tenho interesse em ingressar, mas é muito importante que se diga que a minha questão de fazer inclusão e ter nascido na inclusão foi dentro do Rotary Club Internacional, na cidade de São Paulo, onde funcionava no Colégio Rio Branco, onde toda a minha família era rotariana. Que maravilha! Eu conheço... Você conhece Rotary já. Conheço muito bem o Rotary, só que eu quero fazer parte deste Rotary. Eu já tive vários para ser rotariana. Vários, em outros Rotaries, tudo. Mas o que acontece com o estado de São Paulo, principalmente com a cidade de São Paulo, é que tem muita gente que é rotariano só para carregar aqui na lapelinha, entendeu? Ainda existe aquele brochinho da lapelinha? Existe? Existe. Então tá. E aí, reuniões em restaurantes milionários, e porque são empresários que tiram dinheiro do bolso, e aí eles ficam contando e mostrando no Instagram que eles deram 2, 3 cestas básicas, e isso aí mexe muito com eles, né? Eles acham bacana. Eu quero isso, quero pôr a mão na coisa, entendeu? Eu quero excelente, excelente a sua intenção. E o clube, né, do Londrina PCD é um clube fantástico, criado com esse objetivo mesmo. E o grupo, né, que também está junto com o clube também, que é o grupo de acessibilidade e inclusão, que é o apoio aos clubes para poder estar recebendo, fazendo a inclusão, né? Maravilhoso o trabalho que o presidente e os companheiros do clube realizam. E com certeza você está no lugar certo, para fazer o bem, né? Sem ver a quem. Maravilha. Bárbara, você está convidada, além de pertencer ao Rotary PCD, de frequentar a turma do Corujão, que é uma escola de Rotary, viu? Não é elogio para o Nelson, não, mas tem sido fantástico. Quem quer conhecer Rotary tem que frequentar a turma do Corujão. E, em específico, no movimento PCD, o Acessibilidade e Inclusão, que é uma capacitação específica, mas conhecimento geral de Rotary é o PCD, a turma do Corujão. Tá? E a ação nós vamos fazer aqui no Rotary PCD, através do Rotary PCD. Certo? Bárbara, foi interessante o que você falou, que toda a reunião do Corujão, na abertura, a gente passa a vinheta e a gente sempre coloca um vídeo. E na última, se não me engano, foi na última, colocamos um vídeo que conta uma história de um empresário milionário. Ele tinha navios de transporte, tinha muito rico, e tudo ele conseguia, né, em termos de dinheiro, e ele nunca era feliz, ele não se realizava. Então, mostrou 3 exemplos do dinheiro que ele tinha, dos empreendimentos que ele tinha, e aí ele conta que um dia um amigo dele do Rotary convidou ele para doar 200 cadeiras de roda. Só que o compromisso é dele entregar as cadeiras junto. Aí, quando ele adquiriu as cadeiras, foi entregar as cadeiras, aí ele viu o que é ser feliz. Ele entregando as cadeiras, vendo o brilho nos olhos daquelas pessoas que precisavam daquela cadeira, né? Aquela cadeira era a diferença na vida dela.
E esse vídeo é muito legal, tá de encontro com o que você está pensando aí, né? Então, aí foi que ele viu a felicidade de estar servindo, né? E não é a questão do dinheiro que trazia felicidade para ele, e sim O que a gente viver... dá, desculpa, Nelson, é porque o tempo está passando. É o seguinte, o que a gente vai precisar fazer é nos reunirmos com frequência e fazer uma base de projeto para cada cidade onde vocês estão, de como é que a gente vai conseguir envolver a população de Florianópolis, de Duartina, Duartina, né? São José do Rio Preto, Daniel, Londrina. São José do Rio Preto, eu já estive lá na faculdade dando palestra em São José do Rio Preto. Eu conheço a família Moioli. Ai, meu Deus! Sim, eu sou amiga há mais de 40 anos. Seu Alcides? O seu Alcides, a Oliviana, todo mundo. Maurício. As amigas, a Marivan, a Raquel. Nossa. Pode falar de mim, que eu sou que nem filha para ele, isso aqui. Aliás, é uma boa pessoa para você trazer aí para a Duartina, viu? Hã? O doutor Alcides Moioli é uma boa pessoa para você. Que ele abraça. Ele é amigo do meu pai, de Rotary também. Meu pai é o rotariano mais antigo aqui do município. É que eles já estão tudo com bem idade, né? Mas, graças a Deus, estão todos bem, isso assim. Companheiras, eu preciso terminar a reunião, porque daqui a pouco vai começar a reunião do Corujão, vocês estão na nossa ainda. E a palestrante está aqui na sala, viu? Antônio, a palestrante do Corujão está aqui na sala. Eu estou aqui ainda! Ai, gente! Exato, por isso que eu estou falando. Daqui a pouco vai começar a palestra, você faz a palestra aqui mesmo. Vamos fechar aqui, vamos, né, Daniela? Vamos fechar aqui, vamos continuar lá a conversa. Eu quero agradecer a Bárbara pela gentileza de estar conosco, transmitir um pouco, que o tempo é curto, pelo conhecimento dela, e ela vai estar conosco agora como rotariana, e isso vai dar continuidade a grandes projetos. Nelson, eu vou tentar participar também, Daniela, Alexander, obrigado pela presença de todo. Bárbara, muito obrigado. Leandro, Madá, agora tem que falar os nomes, senão depois a Luísa, o Sony, não? O José Antônio está em todas. O Neymar, você está fazendo bullying com o Leandro. O Neymar, não é? Vou descontar o teu salário de rotariano desse jeito. E a nossa reunião é sempre mais descontraída, nós não tivemos o protocolo hoje, e eu quero agradecer a todos. Bárbara, amanhã eu estarei entrando em contato com você, o Sony vai passar, e eu quero convidar nesse momento a todos a saudarem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Uma boa noite, muito obrigado, uma excelente semana a todos, e vamos conversando nos bastidores, porque o nosso forte também é nos bastidores, né? E fazer a coisa acontecer. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Parabéns. Valeu, gente. Felicidades a todos.